Ora, seja bem-vindo ao Corporate Vision, ou se quiser Corporate Vision especial. Atenção, quer dizer que é extraordinário. Bom, para que é que serve este especial? Para falarmos sobre Orçamento de Estado. Neste caso, para 2022, embora a gente já vá com 5 meses do ano decorrido, em regime do duodécimos. Ora, o que é um Orçamento de Estado? Se bem me recordo das aulas de finanças, quando eu as dava, o Orçamento de Estado é uma previsão de receita e uma previsão de despesa. Agora, a questão é esta. O orçamento traduz-se por uma lei. E essa lei depois contém alterações para o ano em causa. É exatamente isso que nós vamos fazer hoje. Vamos analisar coisas como o IRS, como o IRC, como a tributação de imobiliário e outros assuntos na edição de hoje. Como sempre, comigo está o José Pedro Farinha, que é CEO da Vision em Portugal, e hoje temos connosco a Vanessa, que nos vem aqui ajudar. A Vanessa é consultora em matéria fiscal e sabe toda esta matéria. É assim, Vanessa? É mais ou menos. José Pedro, tu avalizas que ela é que percebe estas coisas? Avalizo. A Vanessa é uma excelente consultora fiscal da equipa da Vision e, além disso, também professora destas matérias e que já nos habituou há muito tempo com a sua visão pragmática destes assuntos. Muito bem. Vanessa, por onde é que é começar? Há muita coisa, não é? Existem algumas alterações, penso que podemos começar pelo IRS, talvez. Vamos lá para o IRS. De facto, a esmagadora maioria dos espectadores... Penso que a maior parte das pessoas gosta mais de perceber o que é que faz é que são Primeiro é a sua carteira, depois logo começam a logo se vê o resto. Então vamos lá ao IRS. O que é que temos de novidades? Temos aqui algumas, começando pelas pessoas mais jovens, Sim. assim como eu, mas que já não pode usufruir destas vantagens. Sim, deve ser por ser jovem que a Vanessa está ali a brincar com cadeiras, já viste? Fazer balões de cadeiras. É giro, não é? Era como era criança, andava no balões. Mas pronto, temos aqui algumas alterações relativamente ao IRS jovem, que já existia. Há uma prorrogação, ou seja, passa de 3 para 5 anos a possibilidade de beneficiar deste regime mais atrativo para os jovens. E que benefício é que é? Para quem está daquele lado e que não percebe nada disto, qual é o benefício? Ou seja, antigamente este regime apenas se aplicava para rendimentos da categoria A, ou seja, para pessoas que recebem algum salário e trabalham por conta de outrem. Sim. E agora é possível beneficiar disto também para pessoas jovens que queiram desenvolver a atividade por conta própria, ou seja, rendimentos da categoria B. Uhum. Isto é a primeira alteração que surgiu com o Orçamento de Estado relativamente ao IRS jovem. Sim. Para além disto, este benefício era para 3 anos e passou para 5. Que benefício é que é este? Há uma isenção parcial. Vigorava por 3 anos, a isenção parcial, que já vai explicar a seguir, vigorava por 3 e agora passa para 5. Passa para 5 anos. Como é que se traduz esta isenção? Nos 2 primeiros anos há uma isenção parcial de 30%, com um limite, ou seja, 30% do rendimento que o jovem vai oferir. Desconta-se 30% desse rendimento e depois o imposto incide sobre o resto, é isso? O imposto vai incidir sobre o resto. Uhum. Ou seja, é uma isenção de 30% do rendimento oferido nos 2 primeiros anos. Sim, ou seja, o imposto vai-se aplicar sobre o remanescente de 70%. Okay. Mas tem uma limitação, como sempre. Surprise, estava à espera de como sempre o nosso legislador atribui... Não é o legislador, é as finanças públicas, Vanessa. É preciso receita. É preciso receita. Exatamente. O Estado gasta muito, como é que nós cobrimos as despesas? Ora, exatamente. Agora, o tipo de despesa já é outra questão. Então agora explica lá essa parte. Mas, ou seja, colocam aqui uma limitação, ou seja, dão-nos este benefício, esta isenção parcial, mas até ao limite 7,5 do IAS. O IAS indexante de apoios sociais. Social. Agora traduza isso por miúdos. Até 7,5? 7,5 do IAS. Há um limite, ou seja, se nós multiplicamos os 7,5 vezes o valor do IAS, que anda à volta dos 400 e tal euros. Exato, 419, acho que é. Ou seja, esta isenção só pode abranger até esse limite. Vamos imaginar que o rendimento, esta isenção fosse superior àquele limite dos 7,5 vezes o IAS, já não poderia beneficiar, só até àquele limite. Mas isto é uma grande limitação, então? Isto é uma limitação. Ou seja, de um ponto de vista parece que nos estamos a dar aquela porcentagem toda, mas depois quando criam esta limitação já não é bem assim. Mas é isso que eu estou a dizer, percebe? Você não acredita, em economia não há almoços grátis, sobretudo se você tiver um Estado que gosta muito de ir buscar receita para pagar a despesa que faz, percebe? Muito bem. Vanessa, mais? Pronto, depois nos 2 anos seguintes é de 20%. E a limitação já não é 7,5%. Vai havendo uma redução ao longo do tempo. Já impacta sobre 80% do rendimento. E depois, o limite do IA já não é 7,5%, mas já de 2,5%. Portanto,
Ou seja, pior ainda, não é? 5, peço desculpa, 5. Sim, pior, Sim. basicamente. E no último ano já é 10, já há uma limitação maior que é 10% para 2,5% do IAS, aqui sim. Não sei se compensa, mas pronto. Os jovens pensam que sim. Pois, exatamente, a questão é levar as pessoas a pensarem Sim. assim. É mais política do que outra coisa. Sim, senhor. E a partir dos 18 anos em Portugal, pelo que eu sei, pode-se começar a votar, por isso. Sim. Nós, para você ficar a saber, dividimos isto irmamente entre o José Pedro e a Vanessa. A Vanessa fica com esta parte do IRS, o José Pedro tem o IRC, não é? Então vamos a isso? Vamos a isso. Vamos fazer um ping-pong entre vocês dois. Ok. No IRC não há grandes alterações, mas há algumas alterações que vale a pena olharmos para elas. E algumas que até acho que há aqui um endosso da responsabilidade das finanças para as próprias empresas. E eu começava logo aqui porque não são aceitos, ou passam a não ser aceitos como gastos fiscais, faturas emitidas por sujeitos passivos que não deram ou que não tenham procedido ao início da atividade. Isto parece que é uma situação inócua, mas isso implica que eu, enquanto empresa, passo a fiscalizar se quem me está a emitir faturas a mim está ou não está a reconhecer. Mas isso é justo. Deixa-me fazer essa pergunta. Tem que ser a empresa a fazer essa fiscalização? Em teoria, ninguém que não deu início da atividade pode emitir faturas. É portanto, faz todo o sentido. Mas há ciclos pertiços aí. Claro. E, portanto, agora, o passar o ónus total para quem compra serviços, eu não sei se... Eu que sou contabilista estou atento a isso. Mas é o que eu estou a perguntar precisamente. Há mecanismos para fazer isso, basta ir ao portal da Autoridade Tributária e conseguimos validar isso rapidamente. A questão é o pequeno empresário, o microempresário, que tem uma mercearia, que tem um café, que tem... Portanto, ele não vai, quando compra qualquer coisa, verificar se... E já tem tanta coisa que fazer, em que pensar, que é o seu negócio. Agora estar a ser agente do fisco, mas que lógica é que está? Porque ele é que fica prejudicado. Porque o encargo deixa de ser relevante. Pois não conta. Isto é um alerta... Ou seja, o que as pessoas têm que perceber aqui é o seguinte: se você aceitar fatura de alguém que não tenha dado início à atividade, aquela fatura não conta para efeito fiscal. Exatamente. Pronto. Mais alterações. Mais alterações. Temos aqui uma alteração boa, vamos dando uma boa e uma má. Sim, então. Temos o regime do Patent Box, portanto, que abrange um conjunto de empresas... Patent Box quer dizer o quê? Quer dizer que um conjunto de empresas que reconhecia patentes, protótipos na área informática ou na investigação, portanto, já tinham uma redução do rendimento destes ativos patenteados para 50%, portanto, já só eram tributados sobre 50%. E agora a grande benesse é que passam a ser tributados sobre 15%. Claro que depois há um conjunto de regras mais complexas para qualificar o ativo, para identificar o rendimento do ativo. Ou seja, estas regras complexas têm o efeito que a Vanessa estava a falar há bocado no IRS Jovem, que é, depois há umas limitaçõezinhas que é para as pessoas não abusarem. Claro, porque a notícia sexy é que este rendimento vai ser tributado em 15%. 15%. E isto, acho que ninguém vai contestar. Bate palmas, não é? A notícia menos sexy é como é que se consegue tributar em 15%. E aqui é que vai depois a ganga toda. Pronto, e aqui acho que não vale a pena hoje aprofundarmos, mas de facto, porque quem tiver isso obviamente pode consultar o seu contabilista, etc. Mas de facto as regras depois são um bocadinho mais complexas para se conseguir chegar a esta tributação dos 15%. Agora vamos deixar então o IRC e vamos voltar à Vanessa. Vanessa, o que é que há mais alterações? Vamos voltar ao IRS. Exatamente. Andamos sempre no imposto sobre o rendimento, que também não é assim mau. Temos aqui uma extensão do regime fiscal para os ex-residentes, que já existia, que determina na exclusão de tributação de 50% dos rendimentos oferidos e é estendido até 2023. Vanessa, o que a Vanessa quer dizer é ex-residentes noutro país que passaram a estar em Portugal. Eram ex-residentes em território nacional, que entretanto foram viver por outros países. Exatamente. E então há um incentivo fiscal ao retorno deles para território português. Para estarem em Portugal. Então, e o que é que lhes oferece? Na prática, o que se resolve é aqui uma exclusão de tributação de 50% dos seus rendimentos. Durante 5 anos. E qual é a exceção? Eu pergunto sempre quais são as exceções, tragam tudo. Até agora não vi aqui nenhuma exceção que pudesse ser assim tão controversa. É mesmo a tentativa de... Falava-se muito, não é? Do retorno regressar aos quadros. De regressar as pessoas ao Temos próprio país. Temos um caso mediático, só dando aqui uma ajuda. Eu prometi que não ia falar de IRS, que foi o PEP. Portanto, o PEP voltou para o Futebol Clube do Porto graças a esta isenção. Não é pelo PEP, nem pelo Porto. É só para dizer assim, então a gente queria um regime que afinal o único caso digno de nota é um jogador de futebol.
Ontem, numa discussão entre colegas, alguém me dizia que houve este alargamento para trazer o Cristiano Ronaldo para o Sporting. Espero que não. Podia vir para o Benfica. O que me faz, isso também é verdade, eu sou mais vermelho. Mas agora, deixando as brincadeiras à parte, Zé Pedro, o que me faz impressão é, este regime já existe há alguns anos. Eu não conheço grandes casos de regresso a Portugal. Aliás, no outro dia fui ver os números e fiquei chocado, porque o número de pessoas que resolveu voltar a Portugal continua a ser pequeno. Isso quer dizer alguma coisa? Quer dizer alguma coisa. No entanto, eu acho que a medida é boa e é um incentivo, de facto, para atrair Mas a questão é, pessoas. Quem está lá fora, com as condições que tem, com a vida que tem, quer voltar a Portugal apesar disto? Eu não estou a ver isso, a não ser que alguém esteja próximo da reforma, ou seja, sou um bilionário, isso eu percebo. Isto também, para já, só se aplica a rendimentos de salários ou rendimentos de profissionais liberais. A questão é que, mesmo com a exclusão de tributação dos 50%, isso não elimina o facto das taxas fiscais em Portugal serem muito elevadas. Exatamente. Portanto, Era aí que eu queria chegar. Exclusão de tributação de 50% de um rendimento, vamos imaginar, 200 mil euros, continua a ser 100 mil. E 100 mil leva com uma taxa, Vanessa? 48%. Eu tinha aqui, 48%, Sim. eu tinha aqui o quadro. Portanto, vai depender um bocadinho de situação para situação. Mais instabilidade. Mais estabilidade fiscal. Sim, porque a pessoa que vem, normalmente são pessoas que têm rendimentos altos, portanto estão nessa taxa dos 48%, Sim. E depois até tem alguns investimentos em ações, por exemplo, e agora temos a grande novidade, que já não é tão nova assim, Que é o englobamento. Aliás, que você se recorda, eu e o José Pedro já fizemos aqui um programa, uma entrevista só sobre a questão do englobamento. Portanto, como você está a ver, é bom irmos aos exemplos, que isto depois permite às pessoas raciocinarem. A Vanessa deu o exemplo. Imagina alguém que ganha 200 mil euros lá fora e quer voltar para Portugal. Ora bem, mas 50%, está bem, exclui 100 mil euros. Mas a tributação para 100 mil euros em Portugal são 48%. Você só no IRS está a entregar ao Estado praticamente 50% do que ganha. Portanto, isto é uma coisa que desencoraja as pessoas. E esse é o grande problema em Portugal. Não é? Fora a Segurança Social. Fora a Segurança Social, claro. Portanto, isto mostra como é que as taxas de imposto em Portugal estão proibitivas e a pressão fiscal acaba por prejudicar Portugal. Nós podíamos ir buscar muita gente, talento, não é, que está lá fora, que pudesse vir enriquecer aquilo que é o valor acrescentado em Portugal. O objetivo destas tentativas de inclusão destes benefícios fiscais é um bocadinho esse, não é? Atrair do ponto de vista fiscal mas o convinha regresso que nós tivéssemos taxas de imposto mais baixas, a verdade é essa. Mas há uma novidade relativamente às taxas. Então? Portanto, há uma alteração dos escalões, porque em Portugal nós gostamos muito de falar dos escalões, não é? Por causa da progressividade do imposto. Nós só conseguimos ver a progressividade do imposto, dizem-se, quanto mais escalões, maior progressivo é o imposto, para ser mais justo. E então há uma alteração, há um desdobramento do terceiro escalão, face ao antigo. Sim. E que nós depois até podemos projetar aqui. Relativamente, há um desdobramento do terceiro escalão em 2, do sexto escalão em 2. Sim. E, afinal, as pessoas em Portugal, para serem consideradas ricas... Vou-lhe pedir para quantificar esses 2 escalões que disse que houve desdobramento, que é para as pessoas querem perceber. E já agora vamos tirar a Xana Pereira, que está ali na realização, que coloque depois este quadro aqui em cima para você poder confirmar. Mas pode clarificar já agora? Sim, passamos a ter um escalão de entre os 10.736 euros até 15.216. Que tem uma taxa marginal, não é? Agora temos uma taxa de 26,5. 26,5, sim. E depois o outro escalão? De 15.216 até 19.696 de 28,5. Muito bem. E depois a Vanessa referiu mais um desdobramento. Sim, depois temos ainda mais um escalão que é de 36.757 a 48,36, 43,5 e mais... Deixa-me só fazer uma pergunta. Portanto, claro. Quem ganhar por ano entre 36.757 e 48.033 leva com uma taxa de 43,5%. Sim. Sensivelmente isso. Ouviu bem? 43,5%. Escalão seguinte? Depois temos um outro escalão, 48.033 euros até 75.009. 45%. 45%. Bom, certíssimo. E agora, Zé Pedro, vamos a ti, porque acima dos 75.009, levas com 48%, mais se tiveres ações ou tipo de aplicações, vais somar as mais-valias aqui. Sim, vais englobar... obrigatoriamente. Obrigatoriamente. Portanto, você aqui não tem hipótese de ter taxa liberatória, percebe? É obrigatório englobar os dois rendimentos. Imagine, desde capitais e depois os do trabalho. Mais grave, porque até com o englobamento podes aumentar o escalão.
Exatamente. Podes estar num escalão mais baixo que com o englobamento passas dos 45 para os 48. E vá lá que não foi avante o englobamento dos rendimentos prediais. E repare, isto aqui é uma questão mais do que de justiça, porque eu acho que uma pessoa que ganha 36 mil euros é super rico, porque tem uma taxa de 43,5%. Portanto, não é? Exatamente. Mas eu acho que mais do que uma questão de justiça, é uma questão de estabilidade fiscal. Porque eu vou lá fora enquanto empresário e atraio clientes da Vision em França, clientes da Vision em Itália, em Espanha, e digo, venham investir em Portugal, Portugal é espetacular, não é? E no ano seguinte? E no ano seguinte temos uma alteração fiscal, afinal agora temos um englobamento do rendimento. Não é? E eu sou um pequeno empresário que tem relações no exterior, não é? Portanto, agora imagina tudo o que são quadros estrangeiros que vêm para Portugal, e nós temos tido essa capacidade de atrair empresas para Portugal, não residentes que querem voltar, etc. E de repente vamos alterando a lei fiscal. Sim. Quer dizer, as pessoas dizem, espera aí, prometeram isto e no ano seguinte eu levei com aquilo. Isto faz lembrar o adicional de IMI, que andamos lá fora a vender, venham comprar casas acima de 500 mil euros para ter Golden Visa, e a seguir toma lá um imposto adicional que não estava previsto. Porque a Mariana Mortágua acha que é preciso ir buscar dinheiro a quem acumulou. Exatamente. Não, e aqui temos exatamente o mesmo. Portanto, temos pessoas que temos que incentivar até que o mercado de capitais seja cada vez mais atrativo. Não é? Portanto, até para ajudar as empresas? Ajudar as empresas, ajudar as pessoas a poupar, ajudar as pessoas a ter aqui alguma atividade financeira que normalmente se traduz em poupança. E na verdade, as pessoas foram até atrás disso e de alguns incentivos para fazer isso, e agora têm que englobar os rendimentos de capitais, que pode ser altamente relevante, como nós vimos até na nossa entrevista. Portanto, uma pessoa que tenha dividendos, etc., portanto, em que se torna relevante este englobamento. Muito bem, voltamos a si, Vanessa. Sim. Mais novidades? Relativamente ainda ao IRS, a outra novidade era esta que o José Pedro apresentou, que é relativamente à alteração por efeitos do englobamento obrigatório. Sim. Das mais-valias mobiliárias, que introduz aqui 2 requisitos para que isso possa acontecer, que é relativamente ao prazo, ou seja, tem que ser inferior a 365 sim, dias. Investimentos inferiores a um ano. E a pessoa tem que estar num escalão mais elevado. Pois, com 75.009. Que houve a alteração, porque antigamente era 80 mil, mais ou menos. Ou seja, ainda mais baixaram. Ou seja, as pessoas ricas em Portugal agora são consideradas recebendo menos rendimentos. Deixe-me passar-lhe uma mensagem. Sabe quanto é que o Estado vai arrecadar com isto? 10 milhões de euros. Deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Você acha que por 10 milhões de euros vale a pena vender a credibilidade da fiscalidade portuguesa? São complexos de esquema de extrema-esquerda que entraram no Orçamento de Estado, à conta da relação do PS e do Governo com a extrema-esquerda. Mais alterações, Vanessa? Relativamente ao IRS, estas são as mais importantes. Zé Pedro, tu além do IRC tens mais um imposto. Eu ainda tenho no IRC algumas. Então, vamos lá ao IRC, estamos com 18 minutos de programa. Ok, então vamos tentar não castigar muito. Há aqui uma alteração que me parece relevante em termos de alerta, e até vou deixar a dica que pode ser um alerta para o bem ou para o mal. Mas quem não entregar o modelo 22 até 30 de novembro, o modelo 22 é a declaração onde se entrega o IRC, o apuramento do IRC relativamente ao ano anterior, que o prazo normal, quando não há adiamentos, é 31 de maio. Sim. E, portanto, eu até, como sabem, sou um crítico disso, acho que devia ser mais cedo, portanto, contrariamente aos meus colegas. Mas, quem não entregar o modelo 22 até novembro, portanto, passa a ser tributado através pelas regras do regime simplificado, com um coeficiente de 0,35 sobre as vendas. Portanto, significa que quem não entregou a modelo 22 até novembro, já pode não entregar, e vai pagar imposto sobre 35% das vendas. Portanto, a taxa de IRC, 21, vezes 35% das vendas. Isto pode ser péssimo e pode dar asa a outras coisas, portanto, mas isso aí, a lógica é, fica o alerta para isso. Ou seja, podemos estar a beneficiar alguém que incumpriu. Exatamente. Podemos. Portanto, exatamente. E podemos estar a castigar também alguém que incumpriu. Portanto, aqui vai depender um bocadinho do resultado tributável de cada empresa. Sim. Mas é uma regra que pode ser marota. Também ainda no IRC, eu gostava de alertar que as empresas que não tiveram prejuízo ou que tiveram lucro num dos últimos 3 anos, continuam a não ter o agravamento das tributações autónomas naqueles 10 pontos percentuais para as empresas que tinham prejuízo. Portanto, as tributações autónomas
e também sabe a minha opinião que é algo que não faz sentido, portanto que é imposto sobre o rendimento, mas aplicado a determinadas despesas, nomeadamente automóveis, despesas de representação. Até acho que podemos voltar a fazer um programa só sobre isso. Por acaso, valia a pena voltarmos a falar sobre isso. As tributações autónomas têm um acréscimo de 10 pontos percentuais se as empresas tiverem prejuízo. Com a Covid-19, esta regra foi suspensa, desde que as empresas tenham tido lucro num dos últimos 3 anos anteriores e que tenham cumprido atempadamente a entrega das declarações fiscais IES e 2022, e isto mantém-se para 2022. Portanto, as empresas que tiveram lucro em 2019, 2020 ou 2021, se tiverem prejuízo em 2022, não têm este acréscimo. E portanto, é uma norma que também pode ser relevante. E há mais alterações no IRC? Há uma só, que é finalmente vamos acabar com o pagamento especial por conta, que não faz sentido. Sim, isso felizmente é uma medida positiva. É uma medida bastante positiva, porque é um imposto que não faz sentido. Claro. O pagamento por conta é algo que faz sentido, porque a empresa vai pagar menos ou vai receber se pagou mais. O pagamento especial por conta tinha um conjunto de regras que não faziam sentido para o seu reembolso, era quase uma coleta mínima e que não faz sentido que se mantenha. É isso mesmo, era quase uma coleta mínima. Sim. Muito bem. Deixámos alguma coisa de fora? Do IRC-DRS não. Vale a pena falar, na minha opinião, dos benefícios fiscais. Sim, vamos a isso. Atenção que estamos com 20 minutos apenas. Então eu vou ser mais ou menos rápido. Nos benefícios fiscais eu acho que temos aqui um incentivo para efeitos de IRC interessante, que vem dar seguimento a um benefício que existia, que era o CEFEI 2, que no fundo é um incentivo ao investimento, portanto que se chama incentivo fiscal à recuperação, em que as empresas têm aqui um benefício para efeitos de IRC sobre o seu investimento entre 1 de julho e 31 de dezembro de 2022. E, portanto, as datas são importantes, porque se a empresa está a pensar fazer investimentos em junho, mais vale esperar um mês para realizar este investimento. E o benefício, as empresas podem deduzir à sua coleta, portanto, ao seu imposto a pagar, 10% do investimento de acordo com a média aritmética dos últimos 3 anos, de investimento nos últimos 3 anos, mas podem deduzir à coleta 25% do investimento adicional. E, portanto, há muitas empresas que não investiram em tempo de pandemia e que agora estão a precisar de rever os seus processos produtivos, etc. Portanto, há aqui um benefício fiscal que vale a pena estar atento. E vale a pena aqui adiar um mês, ou 2, não é? Portanto, o início deste investimento para aproveitar melhor este benefício fiscal. Temos também um benefício fiscal que já não faz sentido, ou já não deveria fazer sentido, que tem a ver com o apoio extraordinário à implementação do SAFT e do AT-Code. Só faz sentido porque as empresas têm vindo a adiar isto, mas as empresas podem considerar para efeitos de gastos fiscais 120% dos encargos com estes investimentos, portanto, para os seus programas de faturação corresponderem ao SAFT e ao AT-Code. Isto também vem acompanhado de um novo prazo para envio do SAFT das vendas, que a mim me parece bem, mas que já percebi que os meus colegas contabilistas estão todos contra, portanto, que é a antecipação do prazo de entrega do SAFT para dia 5. Na verdade, quanto mais cedo entregarmos informação ao Estado sobre as vendas, mais cedo fica disponível a informação também para que nós possamos fazer download, aplicar robótica, etc., nos nossos processos de análise, de contabilização. E, portanto, é uma medida que me parece boa e talvez por isso o Governo continue a dar este incentivo deste benefício fiscal para que as empresas possam cumprir. E eu acho que em termos de benefícios fiscais mais relevantes há outros, né? Não sei se me esqueci de algum, Vanessa. Vanessa, mas há uma coisa ou fechamos o programa aqui? Podemos fechar. Bom, foi a edição especial do Corporate Vision, se quiser, do Corporate Vision, foi unicamente sobre o Orçamento de Estado. Quero agradecer a sua paciência, a sua atenção. Quero recordar que na próxima semana voltamos à edição normal do Corporate Vision e depois, como sabe, temos sempre o webinar na semana a seguir. Fique bem, tenha uma grande semana e já agora, não se esqueça, vá lá ver os números correspondentes a estas alterações que a Vanessa e o José Pedro estiveram aqui a falar. Aliás, aproveito antes de finalizar, agradecer a excelente prestação que tiveram e, como lhe digo, depois de uma bela semana, espero que você consiga digerir da melhor maneira estes números. Muito obrigado e até ao próximo programa.